Vamos para Foi. Cuiabá? Lugarzinho Foi desse fresco, jeito. lugarzinho fresquinho, Foi cheio de desse jeito. praia. Hã? Vamos sair de Pioneiro? Vamos sair de Pioneiro. Quando a gente for agora na conferência de unidade, a gente vai se levantar para sair. Já E foi assim, decidido. fomos decididos. E assim nós fomos para o Sotanier, e lá a gente se reuniu com o Comitê Nacional de Ensino, né? E aí nos levantamos para Pioneiros. Só que a gente não sabia para onde a gente ia. A gente se levantou com Pioneiros e... Para onde precisasse. Para onde precisasse. Então, vamos. E aí, na época, a gente tinha um amigo chamado Antônio de Pádua, que estava no Comitê Nacional de Ensino. Ai, meu Deus. Ele nos visitou lá no Rio de Janeiro, já com oferecimento aceito pela Assembleia Nacional, e disse, olha, tem 2 lugares, Cuiabá e Belém, né? Para onde vocês querem ir? Eram as 2 metas que tinham na época para... Tá vendo? Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Não lembra disso, Padinho? Lembro, claro. Mas geralmente os meninos falam assim, Padinha, quando chega perto de você e pergunta como é que está a sua vida? Não responde, não. Então você agora tem que mudar seu argumento. Você tem que mudar seu diálogo. E aí, o fato é que a cidade escolhida foi Cuiabá, isso lá em 93, e nós não sabíamos nada dessa cidade, só sabia que ficava no Brasil, né? Até a região eu me confundia um pouco, né? E aí, fomos para Cuiabá, né? Chegando em Cuiabá, eu já comecei a me surpreender na entrada, porque eu indo para Cuiabá, falava em Pantanal e aquela coisa, imaginei que a gente ia para um lugar que selva. Digo, meu Deus, só vai ter onça. E quando nós fomos chegando na cidade, aquela cidade prédio e tudo, gente, é Cuiabá aqui? E chegamos, né? E, meu Deus, que cidade maravilhosa, cidade imensa, grande, maior, acho que na época maior que São Luís. Que pessoas especiais que a gente Que pessoas especiais. Olha, foi o segundo período mágico, agora já casado, né, da nossa vida, porque a gente foi como pioneiros e foi, assim, vivendo momentos maravilhosos com aqueles amigos de Cuiabá. A Penha, Francisco, Soraya, Diógenes Marcondes, Cleonice, a irmã dele, a irmã de Diógenes, a Márcia. Ixi, por aí vai. E outros amigos. Vocês chegaram a morar na sede Barra em um tempo? Moramos. Nós chegamos lá, moramos num anexozinho que tinha em cima, né? Uma sede enorme, né? E muito grande, né? E lá eu tenho uma história engraçada, nós estávamos morando lá nesse anexo, Você né? está no lugar certo para contar a história engraçada, porque aqui é uma graça de podcast. Pois é. Estávamos lá, morando lá, e aí, com muito sacrifício, a gente chegou lá sem nada, sem móveis, sem nada e tal, né? Nós compramos uma televisão, uma TV, né? Aí subimos com ela, botamos lá em cima e tal. E fizemos uma viagem. Isso. Aí nós fomos Sotanier, né? Fazer uma... E, nessa época, além de nós, tínhamos outros amigos lá que estavam servindo em Cuiabá. Um deles era o Michel Gardinado, que era aí de Mogi Guaçu. E fomos para Sotanier e tudo. Quando nós retornamos de Sotanier, nós entramos tínhamos a chave, entramos lá, tinha um cercadinho, né, um muro, nós entramos no portão e estamos seguindo para a nossa casa, que ficava assim, tipo no segundo pavimento. Quando nós olhamos para cima, a nossa porta estava arrombada, né? Eu digo, meu Deus, arrombaram lá em casa. Aí Michel chega correndo, disse, calma, Jorge, calma. Só levaram a tua televisão.
Mas eu só tinha televisão. Ai, meu Deus do céu. Ele chegou assim, calma, Jorge, calma. Só levaram tua televisão. Já eu só tinha Ai, meu televisão. Deus do céu. Mas foi um período assim, muito Roubaram a especial. televisão, então. Roubaram. Lá tinha muito assalto. Assalto não, muito furto. A casa, a residência, muito. Inclusive, depois que a gente estava lá, a Edluce, que era lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora, né? Ela estava deitada dentro do dormitório, assim, depois do almoço, e ela tocava violão. Aí uma pessoa entrou no dormitório, com ela dormindo lá dentro, pela janela, já estava com o violão dela na mão, saindo. E ela, muito corajosa, acordou e disse: vai, mas deixa meu violão. E o cara se assustou e foi embora e deixou o violão dela. Então, ali tinha muito esses casos de furto à residência, né? Muito. Mas teve um episódio que você já morava num apartamento, não era mais na sede. Depois de um tempo a gente comprou Tinha nosso muitas apartamento. reuniões de jovens na sua casa. A gente teve muitas experiências. Porque os jovens... Cuiabá, na época, era uma meta importante, né, para o Brasil, então recebia muitos jovens. E esses jovens, a gente servia com eles a semana inteira, né? Inclusive, a gente que já morava em Várzea Grande, a gente vinha aqui para Cuiabá. Várzea Grande é uma cidade próxima a Cuiabá, né, bem perto. Da Grande Cuiabá? Dentro da Grande Cuiabá, é como Rio e Niterói, mais ou menos. E aí, esses jovens, eles passavam a semana toda servindo, e quando chegava na segunda-feira... Domingo à noite, eles já iam lá para casa, porque segunda-feira era dia de folga. Aí, domingo à noite, eles... Aí, na época, tinha locação de filmes, né? Tinha DVD não. VHS. Era fita cassete, era VHS. Aí eles alugavam aqueles monte de fita e pronto. E aí iam maratonar, ver filmes até segunda-feira à noite. Foi muito bom. Você lembra de alguma experiência mística que aconteceu lá na sua casa, não? Na minha casa, lá em casa? Não, lá em casa não. Era um apartamento, não era? Era um apartamento. Isso. Tem uma, sim. Tinha um amigo lá visitando a gente, né? O Padinha estava visitando a gente lá e, de repente, do nada, a gente começou a rir. Não, queria o contexto, não foi do nada. Teve essas reuniões de jovens que Jorge falou, muitos jovens, todo mundo sentado no chão. Eu tenho foto desse noite. A gente não tinha móveis ainda. Não tinha móveis suficiente para a quantidade de menino que tinha lá. E era bastante. De jovens, né? E aí tinha essas reuniões, tinha assim, assuntos interessantes que a gente fazia, sempre tinha oração. Aí, depois de fazer oração, aí todo mundo caía na gandaia, né? Aí vão lá ver filme e assistir e tal. E você sempre fazia alguma coisa para a gente comer. Fabiola sempre tinha alguma coisa que a gente comia. E aí, nessa conversa toda, de repente, nós começamos a falar de anjos, de não sei o que e tal. E aí aconteceu isso. Aí é onde Fabiola começou. Qualquer coisa que qualquer um falasse, todo mundo começava a rir. Lembra disso, né? Sim. Mas foi uma noite inesquecível, a gente não podia abrir a boca. Todo mundo ria, tá rindo de quê? Aí o outro ria, todo mundo ria. Aí nós falamos que foi anjos que apareceram ali, anjos da boca mole, né? E fez com que a gente realmente... Foi uma coisa assim... Eu nunca passei por uma experiência assim, sabe? Foi realmente um momento de... Era uma alegria assim, incontrolável. A gente ria sem parar o tempo todo. Eu nem lembro como é que foi que a gente parou de rir. Também não. Vocês lembram? Não lembro. Mas foi uma experiência maravilhosa. Vocês lembram disso, né? Cuiabá foi muito mágico. E os nossos filhos nasceram em Cuiabá, pois é, são mato-grossenses, todos dois, né? Os dois são mato-grossenses. Mas não conhecem, não. Mas não, a gente que teve o privilégio de ser pioneiro em Cáceres, né? Então ele só passou por Cuiabá. Mas vocês têm que levar eles lá um dia, fazer alguma atividade lá, levar uma peça teatral e colocar eles na peça para eles irem também.
que realmente é muito interessante por onde... O Rio de Janeiro, eles conhecem? Conhecem, Rio eles conhecem. Então, pois é. Porque então... depois de Cuiabá, a gente foi para o Rio. Foi para Petrópolis. Foi para Petrópolis. Ah, vocês voltaram. É mesmo, eu visitei vocês também em Petrópolis, né? Olha, só não visitei vocês em São Luís, hein? Ainda. Então, eu preciso de ir em São Luís, ainda. É bem na visita. Então, eles têm que conhecer, porque é importante saber onde os pais semearam, onde vocês também jogaram sementes no solo dos corações daquela gente. A gente lembra muito de algumas pessoas lá de Cuiabá que a gente conheceu. O seu Elisado. Você chegou a conhecer o seu Elisado? Ele não deve lembrar. Elisado? Lá do Cristo Rei. Cristo Rei. A gente tinha uma comunidade lá que a gente trabalhava muito, que era o Cristo Rei. E o seu Elisado era uma família que a gente atendia lá. Aí era esse Elisado, a esposa dele, Dona Marcelina. Aí tinha a filha Elisaura. Naquela foto que você mandou pra gente, ela tem a tá foto lá. da Elisaura. Elisaura era filha dele. Era filha deles, que também eram barrais. Remotamente eu Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos esse processo que nós temos hoje de instituto, né? Quer dizer, nós tínhamos, mas não era com esse olhar, né? Foi de 96 para cá que realmente mudou, né? A visão. Olha, teve períodos realmente tudo é uma evolução, né? Eu lembro que eu tive esse privilégio de servir nesse comitê criado pela Assembleia Nacional, Comitê Nacional de Instituto. Eu lembro que uma das consultas que foi acaloradíssima foi parar lá na Colômbia, e depois da Colômbia foi parar na Casa Universal de Justiça. Uma sugestão, uma coisa que eu falei, e dei uma sugestão da gente aplicar o Instituto para amigos que não são barrais. Quase que eu perdi a cabeça. Porque o Instituto foi feito para Bahá'í, quem não é Bahá'í não vai obedecer o que está escrito ali, porque só quem é Bahá'í obedece o que Bahá'u'lláh falou, não vai acreditar, vai questionar, vai atrapalhar todo o processo. Aí foi parar na Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional consultou com a Assembleia Nacional da Colômbia, a Assembleia Nacional da Colômbia consultou com a Casa Universal de Justiça. A Casa Universal de Justiça responde que cada situação é uma situação. Às vezes a situação, quer dizer, em outras palavras, né? Às vezes uma situação é que aquele amigo que não é Bahá'í ainda, mas está convivendo há tanto tempo com a comunidade, que ele só não é o nome dele Bahá'í, mas ele tem todo o entendimento, né? Então, esse tipo de pessoa não teria problema, né? Mas que não é porque não vai respeitar que a gente não vai compartilhar os ensinamentos da fé. Então, ficou um negócio meio assim, não respondeu nem sim nem não, né? Hoje, a maioria dos participantes de círculo de estudo não são barrais. Então, tudo isso é um progresso, é uma evolução. Então, a gente tem que ter paciência. Só que essa bendita paciência só acontece depois que a gente há 50 anos que é Bahá'í, né? Agora, os jovens que estão recém-iniciando o seu conhecimento sobre os ensinamentos de Bahá'u'lláh têm que desenvolver paciência. Paciência com esses novos jovens, com essa comunidade, com essa vizinhança, essa comunidade estendida, né? Hoje a gente chama de comunidade estendida. Quer dizer que aqueles amigos que não são barrais têm que ter paciência. Quantos anos nós mesmos passamos para poder colocar nas nossas vidas algum ensinamento? Mas quando aquele amigo que recém declarou não tem aquele comportamento, a gente cai de lenha. Ué, nós mesmos a gente ainda não consegue ter a devida paciência, né? Então é uma evolução. Mas aí em Cuiabá, lembram de alguma experiência assim, além do roubaram só a televisão? Isso foi um desafio, hein? Porque realmente levaram tudo que vocês tinham, né? Levaram. Era tudo, né? Naquele momento era tudo que a gente tinha. Mas o interessante foi a calma do Michel. Calma, Jorge. Só levaram a tua televisão. Meu Deus do céu. Mas foi muito, muito, muito mágico também. Cuiabá foi... Cuiabá, eu só digo assim,
o jejum em Cuiabá. A pessoa que faz jejum em Cuiabá, ele já vai direto para o céu. Ele não tem mais intermediação. Porque Pádua, eu me lembro que quando eu chegava em casa, tipo, 12:30, 1 hora, eu me jogava no sofá e só conseguia levantar daquele sofá quando o sol se punha. Ai, meu Deus do céu. Ô, Cuiabá já amanhece com 30 graus. Já começa com 30 graus. Cuiabá, olha, é porque você nunca fez jejum em Manaus. Você nunca fez jejum em Manaus. Em Manaus, mas você sabe que, olha como é que são as provas, né? Jejum, eu trabalhei como vendedor na época da faculdade. Eu fazia faculdade de manhã e trabalhava como vendedor à tarde. À tarde e às vezes à noite. E eu atendia indústria. Eu trabalhava numa empresa que vendia comida para a indústria, para cozinha industrial. E eu visitava em uma indústria em Manaus, na cidade industrial, né? Que não chama cidade industrial lá, mas o local das indústrias, às vezes uma indústria estava aqui, a outra estava aqui do lado, mas a porta de uma era para cá, a porta de outra era para lá. Você tinha que andar assim 4 quarteirões para chegar. E naquele sol e eu a pé, porque eram 4 vendedores, eu, Gabriel e 2 outros vendedores. Eu e o Gabriel não tínhamos carro, então a gente ia com o vendedor que tinha carro. E esse vendedor que tinha carro também fazia indústria. Então ele me deixava no começo a distrito industrial. Manaus chama distrito industrial. Me deixava no começo do distrito e ia para o outro setor dele também no distrito, mas de carro. E eu a pé, no jejum. Então tinha uma empresa que eu atendia, que era a CCE, lembra da indústria CCE? Então eu atendia a CCE. E o comprador, fiquei amigo do comprador, que era visitas semanais, né? Então aí teve um dia, e eu fumava na época, e também sem fumar, nossa, já estava uma pilha, né? Aí eu chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele pedia à secretária café e água, porque ele também fumava. Então a gente tomava água, tomava um cafezinho e fumava ali 2, 3 cigarros enquanto eu estava ali vendendo para ele. Teve um dia, no jejum, eu chego, ele pede água e café. Eu falei, não, hoje eu não quero, não. Mas o que eu não está sentindo bem? Aí eu falei assim, não, eu estou de jejum. Porque nesse período é uma oportunidade também da gente ensinar a fé, né? Aí eu falei, não, porque eu estou de jejum. Que diacho é isso, rapaz? Jejum? O que quer dizer isso? Você não está comendo? Eu falei, não estou comendo nem bebendo. Ah, mas vamos fumar um cigarrinho para. Você está começando a falar mentira, padre? Depois de velho? Falei, não, eu estou falando sério. Não, eu também não vou fumar. Como não vai fumar? Aí eu expliquei para ele o jejum. Expliquei bem detalhado. Quando eu terminei de explicar, e ele, uma cara séria, ouvindo o tempo todo, falei, pô, então eu acho que ele está entendendo. Ele está entendendo. Quando eu terminei de explicar, ele falou, padre, deixa de ser mentiroso. Você está fumando escondido. Você está bebendo água escondido. Quem é que fica vigiando vocês no jejum lá? Quem é? Tem padre? Não tem. Você já falou que na fé Bahá'í não tem padre, não tem pastor? Quem é que vigia? Falei, não tem ninguém que vigia. Então você está fumando escondido. Está bebendo água escondido. O homem não acreditou que eu não estava fumando e eu não fumei ali durante o tempo que estava com ele. Na semana seguinte, falei, e aí, acabou o jejum? Eu falei, ainda não. Então você está sem fumar esse tempo todo. Eu falei, não, só antes de nascer e o pôr do sol. Antes do sol nascer, eu fumo. A primeira coisa que eu faço depois, quando o sol se põe, às vezes é fumar. E comer. Mas durante o período do jejum eu não fumo. Mentira, padre, pelo amor de Deus, para de falar mentira, sou seu amigo. Até que eu convidei ele para ir no Nauruz. Ele foi e levou a esposa. Lá no ambiente, na sede Bahá'í, um monte de gente, festa, todo mundo falando que nós quebramos jejum, terminou o ano novo. Que diacho é isso, rapaz? Estão comemorando ano novo em março? Vocês estão doidos? Já passou o ano novo, rapaz, vocês estão atrasados. Ou atrasado ou adiantado. Enfim,
esse homem não se tornou Bahá'í, nem a mulher dele, mas ele saiu acreditando que realmente os Bahá'ís, pode ser que ele acredita que eu não conseguia fazer o jejum, mas ele acreditou que a comunidade Bahá'í tem um período de jejum e é uma coisa muito espiritualizante, e que ele conheceu a fé Bahá'í através dele não acreditar que eu não estava fumando no jejum. Então, realmente, você falou de jejum de Cuiabá, vai para Manaus. Vai para Manaus, quando você acorda do período do jejum, você fala, perdi a hora? Não, por que você perdeu a hora? Pô, está parecendo que é meio-dia, porque o sol está tão quente. Isso é 5 horas da manhã, né? Isso é 5 horas da manhã, o sol nem nasceu. O sol nem nasceu e já está quente. Ah, meu Deus do céu. Mas então o jejum em Cuiabá era aquele jejum, né, Jorge? Meu Deus. Fabiola tranquila, né, Fabiola? Tranquilinha. Porque a Fabiola, na época, não saía de casa. Ela estava... Fazer jejum, desculpa, Jorge, fazer jejum com gente tipo Fabiola também é duro, né? Porque a pessoa não... Verônica, antes de ser Bahá'í, fazia jejum. E eu era assim, tipo 4 horas da tarde, falei, Verônica, você não está com sede, não? Ah, um pouquinho. E eu quase babando de tanto... Mas então, fazer jejum perto de gente tranquila, igual o Fabíola, não é mole, né? Não, a Fabiola tranquila. Fabíola, Ani... Então, pois é, e a gente se sente o pior pecador do mundo. Jorge é o mais desesperado da família. O jejum, para acordar, eu tenho dificuldade de manhã. Zainab, não? Não, a Zainab não faz jejum porque ela toma remédio. Ah, tá certo. Ela toma remédio, aí não tem como fazer. Remédio com hora marcada e tudo. Não tem como. Mas eu e a Fabíola e a Anice fazemos. Mas Cuiabá foi outro momento muito bom da nossa vida. Mas aí depois Cuiabá tem uma história muito bonita, assim, que a gente estava fazendo aqueles ensinos de porta em porta, né? Porque lá a gente fez uma campanha nesse bairro Cristo Rei de enviar um folheto de oração para todas as famílias dali do bairro, e depois nessa cartinha que tinha o folheto, a gente avisava que a gente ia fazer uma visita para saber o efeito da oração naquela família e conversar um pouco. E assim a gente fez. Então, nós chegamos na casa dessa pessoa e a gente chegou com aquele álbum de apresentação da fé, e aí a gente começou a fazer a apresentação daquele álbum tal. No final, tem a foto de Abdu'l-Bahá. E aí, quando essa mulher olhou a foto de Abdu'l-Bahá, ela falou assim, eu sonhei com este senhor. Aí ela foi contar a história dela, e a gente ficou meio que assim, né? Nossa, ela sonhou com Abdu'l-Bahá e tal. Como que foi esse sonho? Aí ela foi contar o sonho, que ele chegava com 2 bandejas, uma de cada lado, assim, uma em cada mão, e nessa bandeja tinham 2, cada bandeja tinha uma criança. E aí ela diz que ele falou para ela, o seu presente, esses são os seus presentes. Aí ela começou a chorar, essa mulher, porque antes de ela dormir, ela tinha feito oração e pedido a Deus para mostrar para ela o que realmente ela tinha, porque a barriga dela estava crescendo e ela ia ser submetida a uma cirurgia sem saber direito o que era, o que ela tinha. Parece que era um mioma, estavam com suspeita de mioma, alguma coisa assim. E depois... Mas que não estava grávida. Não diziam isso. Uhum. Depois que ela teve esse sonho, ela voltou no médico e pediu para fazer um exame. E ela tinha, de fato, ela tinha uma gestação e tinha o mioma, tinha as 2 coisas. Só que ela não sabia Só que ela não sabia. Ela estava então, grávida. se ela tivesse feito a cirurgia sem saber da criança, provavelmente ela ia perder o filho. Né? Essa história é bem interessante. O nome dessa pessoa é Dona Isabel, não é isso? Mas e aí, o que aconteceu? Não, aí ela declarou Bahá e tudo, mas... Mas ela fez a cirurgia? Ela fez a cirurgia, tirou o mioma e aí, depois do tempo a criança nasceu. Não me lembro qual era o sexo da criança. Sim, mas uma criança só. Só uma criança. Só uma criança.
Incrível. Então, em Cuiabá a gente conheceu muitos barrais, assim, muito especiais. Tinha uma outra barrai também chamada Hortália, não sei se tu lembra, lá do Cristo Rei. Ela era uma jovem barrai, ela tinha um filho, não era? Né? Mas ela era muito dedicada à fé, né? Lá do Cristo Rei. Essa menina, ela faleceu, nós estávamos lá, eu acho, quando ela faleceu. Ela não podia ter filho, ela tinha um filho, e o médico já tinha dito para ela que ela não podia engravidar de novo, que ela tinha eclâmpsia, né? E ela entrava ela tinha um problema de pressão, e a pressão dela eu acho que era muito alta. Aí, durante o parto desse segundo filho, podia ter hemorragia, né? eles não conseguiram salvar ela, e ela faleceu. E o neném Conseguiu também? salvar a criança, mas o filho, ela morreu. Mas ela morreu com Bahá'í. Ela era muito firme, muito dedicada. Ela ia para as atividades, ela fazia reuniões na casa dela, né? E felizmente quando faleceu, estava bem firme na fé. Tem Então tem muita muitos gente, casos. tem muita gente que se encantou com a fé, que a fé passou, que os ensinamentos de Bahá'u'lláh passou pela vida da pessoa, marcou a pessoa de alguma forma. Anos depois, aquela pessoa outra vez encontra com a fé, é como se estivesse ressuscitando, né? A gente realmente não tem ideia do que vem. Esse período que vocês estão relatando de ensino de porta em porta, que eu lembro que era carta aos vizinhos, né? Que a gente entregava uma carta com folha de oração, naquela carta falava que a gente ia fazer uma segunda visita. Isso. Foi um projeto maravilhoso. Eu lembro que foi um projeto desenvolvido pelo Farhad Chayani. Na época ele era conselheiro, eu acho. Eu acho que ele era conselheiro. Ou ele era conselheiro ou ele era membro da Assembleia Nacional, mas eu acho que era conselheiro. Mas o fato é que era um sucesso muito grande, né? E a gente fazia isso. Olha hoje se é possível. Não é possível hoje mais, porque hoje as pessoas desconfiam. Nós fizemos, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, um mapeamento aqui na nossa vizinhança, porque a comunidade Bahá'í de Mojimirim foi setorizada. Onde moram Bahá'ís, a Assembleia Local sentou com o membro do corpo auxiliar, até como sugestão também do Comitê de Ensino de Área, e mapeamos a cidade. Onde tinham Bahá'ís, criamos 5 setores. Então, tem o setor onde eu resido, o setor onde o outro tal. Cada setor tem um nome, e ali nós começamos a realizar a atividade. Por enquanto, as festas a 9 dias continuam sendo central para todos os setores, mas a gente sente que, com o tempo, cada setor vai ter a sua própria atividade. Cada setor já tem seu ciclo de estudo, cada setor tem sua reunião devocional. Então, assim, ciclo de estudo, não, cada setor tem o seu momento de reunião de setor, nossa, que é toda semana. Enfim, isso vai fazer com que cada setor se desenvolva e a comunidade, consequentemente, também, né? Então, um ano antes da pandemia, nós pegamos toda a nossa área aqui do nosso setor e fizemos um mapeamento, mais de 200 casas. Uma criança, porque é um bairro de classe média, onde mora professor, médico, advogado, essa gente. E não tem nenhuma criança, é tudo de 50 anos em diante, né? Até uma casa que nós encontramos 2 crianças, nossa, nós ficamos muito felizes. A dona falou, são meus netinhos que veio passar o final de semana. Então, atividade com criança não dá. Embora a gente tenha uma reunião, tenha uma aula para criança com 3 crianças, mas nenhuma das 3 mora no bairro, mora na vizinhança próxima. E nessa vizinhança próxima não tem aula Bahá'í para criança, mas aqui a gente tem. Então as crianças vêm, né? É como se fosse uma escola que está longe do seu bairro, né? Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma situação nova, que quando a gente fez o mapeamento, tudo bem, porque a maioria das casas tem câmera, cerca elétrica, muro de 3 metros de altura. Então, ninguém tem acesso às pessoas que moram dentro da casa, né?
e você chega para tocar a campainha e você já está sendo filmado. Ainda tem a plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Né? Então, quer dizer, é difícil. Teve pessoas que nós tocamos campainha, nos apresentamos como educadores sociais, e nós estamos fazendo uma pesquisa no bairro para saber quantas crianças, moradores e tal, que a gente quer oferecer cursos gratuitos para que a gente possa desenvolver alguma necessidade que o nosso bairro aqui tem. A dona falou, eu não vou ir, não vou abrir, não. Eu falei, não, minha senhora, mas então, pelo menos, quantas pessoas moram na casa? O que vocês querem saber? Não vou informar, não. Tá bom, então tá, muito obrigado. Meu nome é Antônio, como eu disse. E como é que é o nome da senhora? Não vou falar meu nome. Por que você quer saber meu nome? Eu não conheço o senhor. Veja como é que é a situação. Claro que isso não foram todos que responderam assim, mas muitos não responderam assim, mas não informaram, porque, claro, a situação social hoje está muito complicada. Então, naquela época, foi por isso que a gente tem que aproveitar oportunidades que a gente tem para falar da fé. Pelo amor de Deus, não vamos perder a oportunidade. Eu sempre digo isso. O único momento que eu não falo da fé é quando eu estou com preguiça. Tem dia que eu estou com muita preguiça. Estou no supermercado fazendo compra, eu olho para o lado, tem uma dona ali do lado. Eu falo, essa mulher acho que nunca ouviu falar em Bahá'u'lláh. Mas ela está com cara de que se eu começar a falar da fé para ela vai começar a fazer perguntas. Mas que isso é religião? De onde veio essa religião? E que nome estranho é esse, Bahá'u'lláh? Como é que por não... Não vou falar, não. Estou com preguiça. Então, a única situação é quando eu estou com preguiça. Fora isso, não perca a oportunidade, gente. Nessas redes sociais, nesses grupos de vizinhança, tem um grupo aqui na vizinhança que tem 252 pessoas. O cara lá fala de um problema de saúde, eu já posto uma oração. O cara fala não sei o quê da religião, aí o outro fala mal da religião do outro, aí eu ponho uma mensagem, deixo passar um tempinho, né, para não ser muito intrometido, e coloco uma mensagem de unidade, falando da importância que Deus é um só, que todos nós, toda religião vem de Deus e tal. Sempre uma palavra de harmonia, sempre uma palavra de unidade. Então a gente não pode perder a oportunidade. Mas eu estou falando demais, hein? Vocês estão lembrando agora de Cuiabá rumo a Petrópolis. Visitei vocês em Petrópolis. Petrópolis já foi bem diferente de Cuiabá, assim. Mas o que aconteceu com vocês? Vamos para Petrópolis. Não, nós recebemos uma carta. Foi um convite. Uma carta convite, né, dizendo que os nossos nomes tinham sido inspirados numa consulta para ir para Petrópolis como pioneiros. Como dizer não para uma carta, um convite desse, né? Que veio da Assembleia Nacional, do Comitê Nacional de Ensino, né? Isso. E depois que a gente porque quando você ouve essa palavra, seus números foram inspirados, obviamente que isso te dá um certo, vamos dizer assim, uma certa alegria, né? Sim. Mas tem que ter noção do que é ter os nomes inspirados para um serviço de pioneirismo, né? Mas depois a gente foi ter, de fato, a compreensão do que era, do que viria a ser essa inspiração. Porque o que acontece? Nós saímos do Rio, fomos para Cuiabá, e nesse período a gente foi absorvendo, foi tendo assim uma grande experiência, né, como Barrais, muitas vivências, e isso foi nos ser muito útil quando nós chegamos em Petrópolis, porque Petrópolis era uma comunidade muito pequena. Quantos anos vocês ficaram em Cuiabá? Nós chegamos em Cuiabá em 93 e saímos em 99. Não, a gente saiu de Cuiabá em 2000. Cuiabá, não, nós chegamos em Petrópolis em 2000, meu amigo. Bom, mais ou menos uns 7 anos, 6, 7 anos. Não, nós ficamos em Cuiabá uns 7 anos. E em Petrópolis nós chegamos no ano 2000. E ficamos também 7 anos. Negócio seus é 7, né?
Aqui a gente bateu o recorde. Aqui já está com 14 anos. O dobro. O dobro, é. Então, Petrópolis ele estava passando por uma fase muito complicada de comunidade. Muito, muito complicada. Não é de unidade, não. Mas era assim, familiar mesmo, sabe? Com situações em algumas famílias e tal. E isso foi muito importante, a nossa permanência lá nesse período, porque conseguimos ajudar os amigos, a fortalecer a comunidade, a levar a festa de 19 dias ficar mais frequentes, o estudo, na época, a gente colocamos o estudo do livro 1, né? E, então, foi muito interessante, foi muito bom, porque o Petrópolis começou a ser, de certa forma, receber um apoio para aquele período muito importante mesmo. Lembro, né? Era outro tipo de serviço de pioneirismo, né? E isso também nos trouxe amizades hoje muito consolidadas, de amigos, né? Adriana, Tita, Gilberto, né? Ixi, os amigos lá, assim, ficaram, assim, muito, 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 muito próximos da gente. E foi um desafio, foi o clima, né? Porque o contrário. Cuiabá muito quente, Petrópolis muito frio, muito frio. Então, era o extremo. E todos os dois nordestinos, né? Cuiabá sentia um pinto no lixo, né? Mas Petrópolis foi muito, 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 muito frio. Mas foi um período também, assim, muito, muito legal, muito especial. Foi o período que os meninos cresceram, né? Eles amavam aquela cidade, foi onde eles tiveram os primeiros amigos, né? Foi onde nós começamos também esse trabalho que a gente faz aqui hoje em São Luís, que a gente está conseguindo estruturar. Foi em Petrópolis que a gente começou essa escola de teatro que a gente tem aqui hoje. Fala um pouquinho dessa escola de teatro, Jorge, porque às vezes, sabe, muitos barrais que estão nos vendo, nos ouvindo, porque muitos escrevem para a gente falando que não vê muito, não, mas que ouve. Então, às vezes, está fazendo a dona de casa, uma barraia, está fazendo comida, ela bota o podcast lá para ouvir o episódio, e ela está olhando a comida, mas ela está ouvindo lá o povo falando, né? E, às vezes, vocês falando um pouco sobre essa escola de teatro, inspira até alguém da área a falar, puxa vida, olha, tem um Jorge Nilson e Fabíola lá no São Luís, rapaz, vamos para lá. Pois é, na verdade, a gente vem como artista de palco, né? A nossa escola, porque o ator, todo ele tem uma escola, né? A nossa escola foi o palco. Só que o palco, ele tem uma instabilidade muito grande. E mesmo para quem tem contratos aí com emissoras de televisão, quando esse contrato acaba, eles ficam, sabe, sem saber o que fazer, porque não tem o amanhã. Então, o artista de palco, ele tem essa formação de palco, ele tem muita dificuldade de se manter com uma estabilidade de trabalho. Quando a gente percebeu que a gente precisava ter um pouco mais de estabilidade, e também pelos anos todos a gente vem administrando esses momentos muito, assim, de altos e baixos, né? Nos veio a ideia, então, de criar uma escola de teatro com o mercado que a gente já tinha, que é o mercado escolar, né? Mercado de escola. Então, a escola que nós temos hoje não é uma escola de formação de atores, é uma escola de teatro que trabalha o desenvolvimento humano. Nós usamos o teatro para aprimorar capacidades. Então, a escola tradicional, ela tem uma preocupação maior, né, master, que é trabalhar as disciplinas acadêmicas. Só que, como artista, a gente entende, e a escola hoje também tem essa preocupação, de que a formação de um ser humano ela não acontece somente com a área do aprendizado acadêmico. O aluno ele precisa ter o desenvolvimento intelectual trabalhado de outras formas, e a arte ela é importante nesse processo. As habilidades. Né? Desenvolver as habilidades, exatamente, suas capacidades. Então, por exemplo, a gente pega aluno que não sabe amarrar um tênis, por exemplo.
termina a aula de teatro, ele chega, tio, amarra meu tênis, o menino tem 10 anos. O pai tem tanta preocupação com ele, mas não se preocupa que o menino não sabe, literalmente não sabe amarrar um tênis, sabe? Então, o teatro, ele vai dando esse suporte, esse desenvolvimento. Então, a gente ouve, assim, depoimentos de pais que se emocionam quando vão assistir o espetáculo, porque o filho não se relacionava, tinha dificuldade de se relacionar comigo, outro era autista e sabe, tinha muita dificuldade em vários aspectos da vida, o teatro melhorou. Então, quando a gente faz esse convênio com as escolas, o aluno já está lá, e a escola diz, olha, nós temos aqui um grupo de teatro já consolidado aqui na cidade, que tem uma escola que está oferecendo um curso, vocês querem fazer? É aqui na escola mesmo. Então, isso facilita muito para os pais. Ai, que maravilha, escola... que maravilha. Isso não dá uma certa estabilidade, Jorge? Mas é exatamente isso, foi por isso que a gente foi para esse mercado. Não, pois é, então. Então, graças a Deus, você descobriu um nicho e daí é uma certa estabilidade, né? Isso, exatamente. Que maravilha, puxa vida. Então, a gente trabalha o teatro na escola e fora dela, porque a gente hoje tem um curso também que funciona no shopping, que é nosso mesmo, né? Com esse objetivo. Você sabe que, às vezes, você está falando isso, estou pensando aqui em Mojimirim, que Mojimirim tem uma instituição que chama ICA, que é um instituto que incentiva adolescentes, crianças, jovens e adolescentes, né? É uma instituição filantrópica, começou sendo mantida por uma empresa de ônibus aqui de Mogi Guaçu, mas a sede dela é aqui em Mojimirim. E muitos anos, e os diretores, a família toda, chama Amazon, é muito querida dos Bahais, os Bahais, eles têm muito respeito pela comunidade Bahai, e nós aplicamos o Instituto Ruhi para os alunos. São mais de 400 que participam regularmente do círculo de estudo. A única diferença desses alunos, desses participantes de um outro, é que nós, por questão legal, a gente não pode ter acesso ao endereço deles para dar continuidade visitando família, esse tipo de coisa. Tem que se resumir a 1, 2 vezes por ano a gente dá palestras em atividades lá para eles, e eles têm uma atividade circense, desde quando começou, exatamente assim, muito semelhante ao que você está falando, desenvolvendo o caráter dos jovens, porque são jovens de... Como é que é o nome quando fala está em iminência de ir para a criminalidade? Risco social. É um risco social, mas tem um nome, é como estar na beira de virar bandido, né? Porque a maioria são mais de 500 alunos na escola, no ICA, e ele dá um reforço escolar. Todos eles estudam e, no horário contrário, eles estão participando de atividade. Os que estudam de manhã à tarde, os que estudam à tarde de manhã. Então, o ICA dá assistência o dia todo. É integral, né? Integral. Então, o que eu estava pensando era isso. De repente, se você associar também essa atividade que você já tem com aplicar para esses jovens, quer dizer, que tem que ser um pouco mais velho, o Instituto Ruhi. Sim, aqui já teve essa experiência nas escolas. Na verdade, aqui a vizinhança... Hein? Com os pré-jovens. Com os pré-jovens. A vizinhança que nós temos aqui hoje, bem avançada, ela começou com esse trabalho com um grupo de pré-jovens funcionando numa escola pública, né? Uhum. E era quase curricular, porque o programa ele estava dentro da grade. Eles tinham aula dentro da grade curricular. Eu acho só que tem que tomar cuidado, quer dizer, essa ideia que eu falei, mas tem que tomar, que é claro que você já deve ter pensado nisso, mas o cuidado só que não misture, né? Senão Sim. pode atrapalhar o negócio, porque o seu é um negócio negócio maravilhoso, com inspiração Bahá'í, e uma coisa que é seu sustento, né? E depois misturar as coisas, o pessoal começar a achar que está metendo religião, esse tipo de coisa, tem que só tomar esse cuidado. Mas olha, parabéns
Parabéns. E aí com os professores? Aí vocês treinam os professores, né? Para poder ministrar esses cursos, né? Na verdade, a gente trabalha nas escolas com duas vertentes. Uma é como extracurricular, onde o pai matricula o filho, né, aquele que tem interesse, e o outro hoje é como curricular, ou seja, a escola ela já é ciente da importância da arte como elemento transformador e complementar no processo educativo, ela pega e coloca o teatro como base na grade curricular. Isso, Então, escolas particulares ou pública também? Particulares. Pública não. Não, porque o projeto é um projeto que precisa se manter, né? É. Então, na escola particular, a gente Por mantém o cabecinha, projeto. né? Hein? É por Cabecinha, é cabecinha. isso. A gente vende o material didático. Esses anos que a gente trabalha com esse projeto, desde o Rio de Janeiro, ele nos fez criar um material didático próprio, exclusivo, que a gente trabalha hoje em sala com os alunos. Então, esse material a escola adota, o material didático, e o pai compra, paga por esse material, e esse pagamento é que mantém o programa na escola para todos os alunos. Que Né? beleza. 100% dos alunos. Que Deus abençoe e continue dando certo. Se Deus quiser. Amém. Jorge, muitas vezes a gente recebe comentários dos mais variados, inclusive a gente pede aos convidados, como é o caso de vocês, para quando o episódio de vocês for ao ar, nessa 7ª temporada, vocês entrarem no episódio seus, porque lá tem muita gente que faz comentários. E aí eu peço que os próprios convidados comentem aqueles comentários, né? Façam as suas observações, porque às vezes tem muita observação elogiosa que só mesmo a própria pessoa pode agradecer, né? Eu entro, às vezes, dou lá um joinha em algum comentário, mas de intruso, né? Porque o comentário é para vocês. Então a gente fala isso. Mas muitos episódios, e para nós também, que eles mandam para a gente, é uma pergunta que eu sempre faço a todo convidado, que essa é uma pergunta, porque eles fazem para nós. Tem pessoas amigos, tanto mulher quanto homem, nossa, achei maravilhoso os relatos da Fabíola, do Jorge Nilson, que maravilha. Eu fiquei me coçando na cadeira, que eu estava assistindo o episódio dele, fiquei me coçando, mas eu não tenho coragem de sair de Pioneiro. Eu nasci aqui, vivi minha vida inteira aqui. Agora que eu aposentei, eu estou assim, o que eu recebo de aposentadoria é suficiente para mim sobreviver. Eu não sou viúva, eu sou viúvo, ou sou solteiro, ou sou solteira. Tem de tudo. E tem jovens também que falam que não sai de Pioneiro porque ainda não terminou a faculdade, o outro que não começou a faculdade. Cada um dá as suas explicações. Mas o que eles querem saber mesmo é o que eles teriam que fazer para ter a coragem que vocês tiveram de sair da cidade de vocês e ir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ir para Cuiabá, de Cuiabá ir para Petrópolis, depois voltar para São Luís. Quer dizer, no caso do Jorge, é como aqueles babis que voltaram para sua cidade natal como pioneiros, né? E a Fabíola é uma pioneira estrangeira, porque ela não é daí, né? Qual o conselho que vocês dariam para essas pessoas que desejam sair de Pioneiro? Porque as metas estão muito poucas agora no Brasil. Quer dizer, capitais, praticamente todas as capitais, ou todas, têm barrais, tem comunidade barrai. A maioria das cidades grandes ao redor das capitais tem comunidade barrai. Então, agora, é cada vez mais ficando indo para o interior. E vai chegar a hora que não vai precisar de pioneiro. E aí perguntamos, há muitos anos atrás, nossa Assembleia Nacional perguntou para a Casa de Justiça o que é ser pioneiro. Ela respondeu que pioneiro é simplesmente aquele barrai que sai de onde ele mora, sendo sua cidade natal ou não, e vai para outra cidade e continua ensinando a fé, que é o caso de vocês. Por onde vocês passaram, vocês prestaram relevantes serviços à humanidade através de divulgar os ensinamentos da fé, né? O que vocês diriam
para esses amigos que querem sair de pioneiro, mas não sabem como? Um de cada vez. Eu acho que a gente sempre ouve falar na fé, desde que me deparei Bahá'í, eu vejo muito essa frase, né, que é a folhinha da oportunidade, né? Acho que não tem nenhum Bahá'í que não tenha ouvido falar isso em algum momento. E, de fato, o pioneirismo, eu acho que é uma oportunidade que Deus nos dá, a todos nós, de graça, de bênçãos, né? Porque é uma vivência assim que não tem assim não tem tamanho as alegrias, os momentos felizes, as bênçãos que de fato a gente recebe com o pioneirismo. Então, só que é uma oportunidade que nós fazemos, ainda temos essa condição, como você falou, de nós mesmos nos darmos, né? Porque está tendo ainda essa possibilidade de sair como pioneiro. A nossa parte, Pádua, é nos oferecer, somente. Essa é a nossa parte. É a única parte que nos cabe. O resto é com Deus. É a parte divina. Porque todo o resto vai ser providenciado. Se alguém dissesse para mim, dissesse, olha, você vai para Cuiabá e que lá em Cuiabá você vai vai servir como pioneiro, depois você vai fazer teatro, depois olha, você não se preocupe, eu não ia acreditar. Quer dizer que teatro em Cuiabá não vai dar certo, não vai. E olha, e tudo que nós fizemos em Cuiabá, tudo que nós fizemos em Petrópolis, tudo que nós estamos fazendo em São Luís, tem a bênção de Deus. E isso a gente atribui ao pioneirismo, a esse levantar, né, para ajudar, para levar a palavra de Bahá'u'lláh. Aí você vai dizer, mas Deus não nos abençoa se a gente não for pioneiro? Também abençoa, claro que abençoa, mas o pioneirismo como uma bênção especial, né? É igual contribuir numa festa de 19 dias e pagar a rua, né? Que é o direito de Deus. São bênçãos diferentes. As duas bênçãos são gloriosas, mas cada uma tem seu peso. E o pioneirismo tem o seu peso muito especial, que é servir de uma forma especial, sabe? É você sentir a presença de Deus, é algo assim, realmente, que a pessoa tem que servir para sentir. Muito bem. E, Fabíola, qual é o conselho que você daria, Fabíola? Eu só... Pádua, uma coisa que a gente precisa ter para ser pioneiro é fé e amor pela causa, sabe? Se você tem essas duas coisas, fé e amor pela causa, você não precisa se preocupar com mais nada. Só arruma suas coisas e vai. Só vai. Foi assim que a gente fez. Olha, Pádua, a gente foi para Cuiabá, não levou nada, remontamos tudo. A gente saiu de Cuiabá, não trouxe nada para Petrópolis, remontamos tudo. Nós viemos para cá, não trouxemos nada. Nada, sabe? E todos os momentos, não vou dizer que não tiveram momentos difíceis, tiveram. E nesses momentos difíceis, a gente sentiu a presença de Deus em nossas vidas. Como até hoje. Sabe? A gente sente que Ele não nos deixa. A gente vai, quando chega lá, Ele diz, não, está aqui a solução. É incrível você ter essa resposta. É incrível quando você percebe que você está tendo a resposta de Deus. Um exemplo muito grande foi isso que aconteceu comigo com relação à minha vista. Porque eu não tinha condições de fazer a cirurgia e ia fazer pelo SUS. E quando eu cheguei no SUS, já para fazer a cirurgia, né, que tinha conseguido, o médico do SUS disse, eu não vou fazer essa cirurgia, porque você tem um glaucoma avançado
Não é eu que trato do seu glaucoma, e se eu fizer a sua cirurgia, você vai ficar cego. Eu não conheço o seu caso. E aí eu voltei para casa, assim, sem saber o que fazer, porque a cirurgia custava, na época, R$ 12.000, isso há 4 anos atrás, né? E um amigo Bahá'í, que a gente estava conversando, né? E aí, por acaso, uma amiga, né? Uma amiga Bahá'í. E, por acaso, conversando com ela, e Fabíola até que falou dessa aflição naquele momento, ela disse, não, gente, vamos fazer, vocês são muito queridos, né? Eu nem sabia que tinha Vaquinha, chama vaquinha. Essa vaquinha, e olha, Pádua, foi algo assim... A resposta veio imediata. uma semana. O valor, que era um valor alto, a gente conseguiu em 2 dias. 2 dias. Sabe? Foi uma coisa... Então, isso não tem outro nome. É a mão de Deus. Não tem outro nome para isso. Não é o Jorge que é querido, não é a Fabíola que é querida, não é isso. É Deus tocando no coração das pessoas, é Deus agindo, é Deus, sabe? Só isso. Verdade. Então, é essa bênção que a gente fala. Então, Deus não te abandona. Para você ser pioneiro, você só precisa ter fé e amor pela causa. Só isso. Eu acho que vocês falaram realmente tudo que acho que é necessário para alguém ouvir, para ter coragem de se levantar como pioneiro. Isso que Fabíola falou, para sentir tudo isso que vocês falaram, não tem a mínima possibilidade de ficar em casa esperando que isso aconteça. Tem que sair como pioneiro. E o Jorge mencionou uma coisa que eu lembrei de um texto do Guardião, que perguntaram exatamente isso para o Guardião. O que é o mais importante na fé? Que é um serviço importante que eu poderia prestar à fé? Ele falou, o serviço mais importante é ensino. Esse é o serviço mais importante. Mas, em primeiro lugar, vem o ensino através do pioneirismo. Em segundo lugar, vem o ensino através do pioneirismo. E, em terceiro lugar, vem o ensino através do pioneirismo. Então, o pioneirismo é o primeiro, segundo e terceiro a ação mais importante de qualquer Bahá'í, que é levar a fé para aquele que nunca ouviu falar de Baha'u'lláh. E Fabíola fala que para sair de pioneiro tem que ter só fé e amor e fé. E realmente concordo plenamente. Tem uma passagem de um filósofo que ele diz assim, fé e amor é aquele que dá um passo e deixa que Deus depois coloque o chão. Quer dizer, o cara dá um passo aí no escuro e depois ele sabe que Deus vai colocar o chão. Ele está sossegado. E é isso que vocês falaram. E essa história da sua cirurgia é um exemplo real e concreto dessa atividade. Uma situação bem menorzinha do que essa aconteceu com o nosso Uma Graça de podcast. Eu falo isso para muitos que escrevem para a gente e perguntam, que fala assim, quem é que está patrocinando esse Uma Graça de podcast, esse programa? É a Assembleia Nacional? São os conselheiros? Quem é que está patrocinando? Ninguém. Isso é uma atividade puramente individual, que nós começamos, só que a gente gasta dinheiro com isso, a gente gasta dinheiro para mandar para uma empresa editar, porque nossos podcasts não são ao vivo, eles são gravados. Embora essa edição não é uma edição de cortar, porque não cortamos nada. É tudo, graças a Deus, maravilhoso, é do começo ao fim, como dizem no teatro, numa enfiada só, né? E aí a gente grava. Mas tem o custo da edição, tem custo da internet, tem custo de um monte de atividades, só não tem o custo da gente trabalhando no podcast, porque a gente não cobra de nós mesmos. Mas isso fica em torno, mais ou menos, de 9 mil por temporada. Cada temporada gasta em torno de 9 mil, mais ou menos 3 mil por mês, quando a temporada dura 3 meses. Aí nós tínhamos dinheiro só até a terceira para a quarta temporada. Aí a gente ia parar, porque fizemos o que podemos, né? Acabou o dinheiro, aí não vou tomar dinheiro emprestado para fazer isso, porque depois vai me onerar de um jeito que eu não vou poder pagar. Então, aí também não é de bom tamanho. Enfim, aí vem um amigo, um não, 6.
escreveram para nós, não pode acabar isso, não. Você tem que fazer uma vaquinha, o que chama financiamento coletivo. Vocês têm que fazer um financiamento coletivo, põe na internet, quem quiser fazer a doação, faz. Bom, aí nós colocamos, não chegamos, aí nós tiramos todos o custo, choramos com o cara que faz a edição. O mínimo que ficou em 5.500 cada temporada. De 9, caiu para 5.500. Era o mínimo que tinha que ter. E aí nós não conseguimos, nessa financiamento coletivo, nós não conseguimos atingir os 5.500. Mas atingimos o suficiente para conseguir gravar a 4ª temporada. E aí gravou. E até hoje tem gente que doa, faz a doação, porque sai no podcast. Aí um outro já deu uma sugestão de colocar um QR Code. O outro deu sugestão. Então, várias sugestões a gente vai aplicando. O QR Code é bom, porque sempre que ele está no ar, a pessoa naquele momento faz. Isso, pois é. E aí o resultado é que, eu estou falando isso porque em qualquer coisa que você faz pela fé, quando você não está fazendo por você, a proteção é total. Então, nós tínhamos dinheiro só para a 3ª e um pedaço da 4ª temporada. Hoje, nós estamos já gravando a 7ª, com dinheiro. Então, quer dizer, eu acho que esse negócio vai continuar 8ª, 9ª, 10ª temporada, porque eu acho que todo mundo percebe que eu acho que, cá para nós, ninguém ia escrever sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Por mais importante que Deus acha que nós fizemos coisas, Deus nos usou para fazer atividades. Mas ninguém ia escrever sobre Padinha, Fabíola, Jorge Nilson. A gente é muito pequenininho, mas nós gravamos as nossas experiências. E agora elas estão gravadas para quem quiser. Quem não quiser é só não assistir, mas quem quiser está gravada e vai ficar durante muito tempo, porque agora a gente não grava em lugar nenhum, deixa na nuvem. Então está na nuvem. Tem uma amiga que gravou um episódio, falou: nossa, meus parentes gostaram muito. E tem gente que está em várias partes do mundo, e eu queria que se você pudesse gravar um CD e mandar para mim, eu pago o correio, para você mandar para mim e mandar para eles. Falei: não, é só entrar lá com o link e eles todos vão ter acesso de grátis. Ah, é mesmo? Quer dizer, nós estamos no outro mundo, né? A carta que Fabíola mencionou do ensino de porta em porta não serve mais hoje, mas tem muita coisa que hoje serve, né? Gente, nossa, foi maravilhoso. Realmente, que Deus abençoe vocês por ter aceito esse nosso convite, ter compartilhado com a gente essas experiências, que eu sei que tem muito mais, mas a gente ia ficar aqui uma semana falando e a experiência não ia acabar. E só conta como é que depois de Petrópolis vocês voltaram para o Maranhão. A gente vinha passar temporadas aqui, porque a gente percebeu que em Petrópolis os meninos estavam muito afastados da família, né? Porque era só nós 4 lá. Uhum. Então, a gente quis que eles tivessem a oportunidade de convívio da família, né? Dos avós, dos primos e tal. Então, a gente vinha para cá, ficava 6 meses aqui, voltava 6 meses. Depois, no outro ano, vinha de novo por mais 6 meses. Fizemos assim umas 2 vezes. Na terceira vez, a gente veio, foi quando o pai do Jorge faleceu, a mãe dele ficou sozinha, né? E aí a gente achou que seria legal dar esse suporte para a família, e a gente transferiu para cá de Pioneiros. Aí viemos para cá, ficamos aqui. Essa vinda para cá, ela foi como pioneiros, inicialmente, né? A gente veio ainda com essa tutela, né? Com essa responsabilidade de pioneirismo. E tanto que a gente veio para um período, a gente não veio para morar aqui, a gente veio para ficar um tempo, para apoiar a comunidade e, ao mesmo tempo, dar esse suporte para a nossa família. Só que aí a gente percebeu que o trabalho aqui, ele nos dava um suporte maior,
uma facilidade maior para os meninos entrarem na universidade, tanto que os dois conseguiram entrar na faculdade federal, né? E aí foi ficando, e hoje a gente está com uma estrutura melhor aqui, né? E Não com estou lhe dizendo. certeza a comunidade de São Luís agradeceu muito. A gente tem hoje aqui um apoio que a gente faz dentro das nossas condições, né? Apoiando aqui as atividades, até que surja aí uma outra oportunidade, quem sabe, de apoiar em outro momento, outra meta. Nunca se sabe, né? Em 2020, eu ainda fui como pioneira para Pinheiro, que é aqui perto, né? Uhum. Aqui no Maranhão mesmo. Eu fui, a princípio, era para ficar lá por 3 meses, acabou que, por conta da pandemia, eu tive que voltar. Né? Mas ainda aqui dentro, ainda fui fazer esse pioneirismo. Continuam com pioneiros. Gente, no início do nosso programa, desse Uma Graça de podcast, o pessoal pergunta por que é uma graça? Porque é graça em 2 sentidos. Tem muita história engraçada e é uma graça de Deus a gente poder estar aqui contando para os amigos um pouco da nossa experiência, né? É uma graça isso. Mas então, no início, a gente não apresentou vocês. Então, no final também, nós não vamos despedir. A minha despedida é um beijo no coração de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo aceite de vocês, de ter realmente honrado com a experiência, com a presença de vocês nesse nosso programa. Mas as palavras finais são de vocês. Então, fiquem à vontade. Eu quero, assim, realmente de coração agradecer, Pádua, por essa oportunidade, né, de poder estar compartilhando um pouco dessa nossa experiência, porque, como você mesmo disse, isso é algo que vai ficar gravado para gerações, e a gente saber que em algum momento alguém vai estar sendo influenciado de alguma forma com essas vivências, isso nos deixa muito feliz, muito alegre. Por isso que, de fato, um projeto como esse não pode acabar, porque a gente não está falando do agora, a gente está falando de um futuro, de uma posteridade, né? De algo daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Quisera a gente ter gravado, alguém no passado tivesse tido essa ideia e tivesse tido a tecnologia, para hoje a gente está aqui assistindo o depoimento de Mullah Hussein. Já pensou? Não que a gente esteja se comparando Sim, claro. né? Mas dos amigos de Marta Ruth, Doutor Morragé, doutor Olinda. Já pensou que coisa maravilhosa? Gente, olha, hoje a gente vai ouvir um depoimento que foi dado do... Então, essa iniciativa é uma iniciativa, assim, realmente maravilhosa, porque ela está fazendo registros que vão ficar para a posteridade. Registros que não estão em livros, né? Eu não digo nem de nós, porque nós somos apenas meros, mas eu tenho colaboradores. A gente tem visto aqui amigos que têm uma relevância imensa no trabalho para a causa, para a fé, e que não está isso em livros, e que se não registrar de alguma forma vai se perder, e não vai se ter isso, né, para se referendar, se referenciar lá na frente. Então, parabéns, Pádua, querido, por essa iniciativa, e muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando humildemente esses momentos que a gente teve, com a graça de Bahá'u'lláh, de ter servido como pioneiro nessas cidades. Muito obrigado, querido. Um beijo também no seu coração. Obrigado. Cada vez que alguém fala obrigado por esse programa, eu volto ao obrigado e o parabéns para quem está falando, porque sem vocês não tinha esse programa, né? Mas também sem você não tinha, né? Se você não tivesse tido a inspiração de criar o programa, também não teria. Antes de agradecer e finalizar, eu só queria dizer também que o pioneirismo ele proporciona a gente a fazer amizades reais e sinceras, sabe? Cuiabá, a gente conheceu muita gente, a gente serviu com muitas pessoas, e recentemente, depois de quase
30 anos, eu reencontrei a Sinara, que também já passou pelo podcast. E foi, assim, um reencontro tão sincero, tão bonito, tão especial. Ela está servindo atualmente em Belém e veio 2 vezes aqui a serviço, né? No programa dele, dentro da programação deles lá, ela veio para cá por 2 vezes e também veio por visita, né? E, Pádua, você não tem noção do quão especial isso foi, porque a gente conseguiu sentir aquele amor, aquela amizade que a gente se conheceu há 30 anos atrás. No pioneirismo. No pioneirismo. Então, ele proporciona para você realmente fazer sinceras amizades duradouras. Depois que Sinara saiu de Cuiabá, a gente ficou e a gente se perdeu, porque na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? E ela seguiu com a vida dela e nós seguimos com a nossa. E a gente veio se reencontrar, de fato, agora recente, e é como se a gente nunca tivesse se afastado, nunca tivesse seguido caminhos diferentes, né? E foi assim com a Sinara, foi assim com o pessoal de Petrópolis, a Adriana e a família da Adriana, né? Com certeza com o pessoal daqui de São Luís. Então, o serviço, ele te traz essas amizades e o pioneirismo em especial. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. E é isso. Um beijo grande no coração de todos. Obrigado. Jorge. Obrigado, Fabíola. Fiquem com Deus. Um beijo nas crianças que não são mais crianças. Um abraço, querido. Com Deus. Um beijão.